Alô! Ontem, conversando com o pessoal lá do nosso Instagram, você ainda não tá lá no Instagram, é @alemão sem segredo, não deixa de seguir a gente lá. Então, conversando com o pessoal lá, uma pessoa trouxe a questão: eu leio, entendo, mas na hora que eu preciso ouvir, eu tenho dificuldade. Então, olha, primeiro esclarecendo uma coisa, cada um vai ter uma dificuldade em alguma das 4 competências, que são hören, lesen, sprechen e schreiben. A grande parte das pessoas sente muita dificuldade no sprechen, né, nas produtivas, nas competências produtivas, que é falar e escrever. Mas também tem muita gente que tem dificuldade para ouvir. Então, qual foi a dica que eu dei para ele? Você precisa ouvir bastante. Essa é a dica óbvia, né? Então, se você tem dificuldade para ouvir, você precisa ouvir bastante. Hoje eu vou mostrar para vocês a infinidade de possibilidades que vocês têm de podcasts para ouvir alemão lá no Spotify. Aí você pode substituir os momentos de ócio aí que você fica no Instagram por um áudio compatível aí com o seu nível para você treinar o Hören. E eu vou passar aqui algumas atividades. É bem rapidinho. Então você pega aí o seu celular, abre o Spotify e lá no seu Spotify, o que que você vai colocar? Coloca lá na música, lá na busca, Deutsch lernen. Quando você buscar por Deutsch lernen, você vai perceber que tem muito podcast e tem muita coisa boa aqui. Tem muita coisa boa. Com o tempo, eu posso trazer análise dos podcasts que a gente tem aqui para quem está começando a aprender alemão, que é o foco aqui do canal. Se você está começando a aprender alemão, o seu lugar é aqui nesse canal. Então, não se esqueça de curtir esta aula e se inscrever no canal. Clica no sininho aí e se inscreve. Tem podcast para quem já é avançado e tem podcast para quem está começando. A gente vai treinar, então, o Hören, fazer atividade de Hören. Então, se você está começando a aprender alemão, esse primeiro podcast que aparece aqui, ó, Deutsch lernen durch Hören, esse é o podcast para você. Eles têm podcasts bem simples para você treinar o seu alemão e eu vou te dar atividades que você pode fazer com esse material que eles têm aqui. Já de cara, você pode classificar aqui para começar pelo primeiro podcast que eles postaram, tá bom? Eu recomendo que você comece pelo podcast número 1. Vamos clicar aqui no Michael reserviert einen Tisch zum Abendessen. A gente tem aqui um podcast relativamente curto. Vamos abrir aqui só para ver quanto tempo. Olha lá, 2 minutos e 50. Então, eu esqueci de falar uma coisa. Não se esqueça de seguir, tá bom? Clica aqui em seguindo, ó, seguir e põe o sininho aí para você receber as notificações quando eles postarem coisas novas. O que é legal aqui, que é a recomendação que eu vou fazer para você. Primeiro, você vai pegar um exercício de áudio e vai ficar uma semana fazendo atividades com este conteúdo de áudio aqui. Você vai fazer até esgotar. Você pode fazer 2, 3 por semana? Pode, mas você vai fazer tudo o que você puder para esgotar com esse conteúdo aqui. A gente escolheu o podcast número 1 deles, tá? Eles têm, aqui embaixo do play, você consegue ver que tem o link para o YouTube, que tem o YouTube Video mit Untertiteln, quer dizer, tem a legenda, mas eu gostaria que você aproveitasse o PDF-Datei, que tem a transcrição desse áudio. Porque o que que você vai fazer? Você vai ouvir, aí depois, você vai então ouvir primeiro, sem ler, só ouve. Depois, você vai ouvir lendo a transcrição, só lendo com os olhos. Depois, você vai ouvir sem ler de novo. E aí você já vai sentir uma diferença muito grande, você já vai identificar muito mais palavras. Numa quarta vez, você vai ouvir e ler a transcrição em voz alta. Aí você vai usar várias competências para você treinar o seu Hören e identificar as palavras com cada vez mais facilidade. Não adianta fazer isso uma vez. Você vai depois você esgotar tudo que você. E esses 4 passos você pode fazer várias vezes.
Então, a primeira vez que você vai ouvir sem ler, você pode ouvir 2, 3 vezes, o quanto você precisar. Então, faz esse treino com vários podcasts. Aí, se você demorou uma semana para trabalhar o primeiro podcast, depois você vai para o podcast 2, Nummer 2. Die Koffer von Herrn und Frau Arndt waren am Flughafen nicht auf dem Gepäckband. Importante é que você insista nos conteúdos. Insiste no conteúdo. Você não tem que fazer rápido, porque você está fazendo esse treino para você ouvir cada vez melhor. Faça isso durante um mês. Toda semana você faz o seu treino de áudio e segue esses passos. Eu tenho certeza que você vai sentir diferença ao ouvir outros conteúdos que estão no seu nível. Você tem que observar que são conteúdos para iniciantes, se você está começando, né? Então, se você sabe que você está no A2, por exemplo, você vai pegar conteúdos de A2 e assim por diante, porque é assim que você vai treinar. Não adianta eu te dar uma notícia de jornal se você está começando a aprender. É claro que você vai ter dificuldade para ouvir. Combinado? Então vamos treinar e eu espero você no próximo vídeo. Bis dann, tschüss!